Imagine 1000 agulhas em brasa sendo fincadas de repente na sua articulação, geralmente no dedão do pé. Familiar? Essa dor súbita e excruciante é o cartão de visitas da gota. Mas, e se eu lhe dissesse que a chave para se livrar desses ataques não está apenas na farmácia, mas também no seu prato? Hoje, não vamos apenas falar sobre dieta. Vamos montar um guia alimentar completo que o ajudará a ter a gota sob controle. E eu prometo, você vai descobrir fatos surpreendentes sobre alimentos que, talvez, você tenha considerado inimigos injustamente. A gota não era chamada de doença dos reis por acaso. Antigamente, afetava principalmente pessoas ricas que podiam se dar ao luxo de comer muita carne, caça e beber vinho. Mas hoje, esse problema real pode atingir qualquer um. Tudo se resume às purinas. São substâncias presentes em nossos alimentos. Quando se decompõem no corpo, formam ácido úrico e, quando há em excesso, ele se transforma em cristais afiados que atacam nossas articulações. Portanto, nosso objetivo é aprender a controlar o nível dessas purinas através da alimentação. Então, vamos traçar o mapa da nossa jornada culinária. Começamos pela zona vermelha. Imagine um campo minado. Cada alimento desta lista é uma bomba relógio de dor na sua articulação. São os principais gatilhos que desencadeiam uma cascata de eventos, culminando em crises de dor excruciante. O objetivo deles é elevar drasticamente o nível de ácido úrico no seu sangue. O primeiro e mais conhecido inimigo desta zona é a carne vermelha. Sim, aquele bife suculento, o churrasco saboroso ou os hambúrgueres caseiros. Carne bovina, suína, de cordeiro e até mesmo a caça. Todas contêm uma enorme quantidade de purinas. Ao consumir esses produtos, seu organismo recebe uma dose potente de matéria-prima para a produção de ácido úrico. E se o sistema de eliminação não consegue dar conta, esse ácido se transforma nos temidos cristais em forma de agulha. Particularmente traiçoeiros são os caldos de carne concentrados e os molhos. Mesmo que não coma a carne em si, o caldo concentrado pode ser o gatilho para uma crise. Se a carne vermelha é apenas um inimigo a ter em conta, os miúdos, esses são o verdadeiro supervilão da nossa história. Se a sua intenção é realmente dar um fim à dor, então estes alimentos devem ser eliminados da sua dieta de forma total e incondicional. Refiro-me a fígado, rins, miolos, língua e a todos os tipos de patês e produtos feitos a partir deles. Imagine estes órgãos como as fábricas de processamento de substâncias no corpo do animal. É precisamente neles que a concentração de purinas atinge o seu pico absoluto. Não se trata apenas de comida, são verdadeiras bombas de purinas de ação retardada. Basta uma pequena porção de patê de fígado para ingerir uma dose de purinas capaz de desencadear uma crise em menos de 24 horas. Portanto, ao ver estas iguarias no menu ou na prateleira do supermercado, encare-as como o seu mais evidente sinal de alerta, um verdadeiro stop. Este não é o momento para se permitir só um pouquinho. Simplesmente risque-os da sua lista de compras, sem hesitação. Em seguida, vamos falar sobre alguns tipos de frutos do mar. Muitos os consideram uma alternativa saudável à carne, e, de modo geral, isso é verdade. No entanto, para quem sofre de gota, há uma armadilha. Os frutos do mar podem ser traiçoeiros. Deve-se ter especial atenção com anchovas, sardinhas, mexilhões e arenque. Nesse grupo, podemos também incluir espadilha e vieiras. Esses pequenos habitantes marinhos são verdadeiros concentrados de purinas. Imagine que, em uma única lata pequena de conserva, pode haver uma dose suficiente para desencadear um processo inflamatório em uma articulação. Por isso, tenha cautela com a clássica salada Caesar, com anchovas, ou com os tradicionais sanduíches de espadilha. Isso não significa que você precise temer todo e qualquer peixe, mas esses tipos específicos devem ser eliminados da dieta ou reduzidos ao mínimo absoluto, guardando-os apenas para ocasiões muito raras. Agora,
Vamos falar sobre as bebidas. Afinal, o que bebemos afeta o nível de ácido úrico tanto quanto o que comemos. E o principal inimigo aqui é a cerveja. É, provavelmente, a pior bebida que pode escolher quem sofre de gota. E o problema não é só o álcool, embora ele também desempenhe um papel, retardando a eliminação do ácido úrico pelos rins. O principal perigo da cerveja reside na sua composição. A cerveja é produzida com leveduras, e as leveduras são uma das fontes mais ricas de purinas na natureza. Na verdade, ao beber um copo de cerveja, você recebe um golpe duplo: o álcool, que dificulta a limpeza do organismo, e uma enorme porção de purinas, que imediatamente começam a se transformar em ácido úrico. Portanto, a regra número 1 para quem sofre de gota é: a cerveja está completamente proibida, inclusive a sem álcool, pois as leveduras continuam presentes nela. Bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos, também dão uma contribuição considerável para o desenvolvimento da gota, embora nem sempre tão óbvia. Muitos pensam, mas não tem carne, então qual seria o problema? E é aí que reside um perigoso engano. O principal culpado aqui é a frutose, especialmente na forma de xarope de milho, que os fabricantes adicionam generosamente a essas bebidas. A frutose age de maneira muito traiçoeira. Por si só, ela não contém purinas. Mas, ao ser metabolizada no nosso organismo, ela atua como um catalisador. Imagine que ela pisa no acelerador da produção de ácido úrico. Ela faz com que nossas células metabolizem mais rapidamente as purinas já existentes no corpo. O resultado é que o nível de ácido úrico no sangue dispara, tão abruptamente quanto depois de uma refeição com carne. Por isso, um copo de refrigerante, um chá gelado engarrafado, ou até mesmo um suco de caixinha aparentemente inofensivo, pode ser o gatilho para uma nova crise de gota. Mas chega de falar de coisas ruins. Vamos passar para a zona verde. Os produtos que se tornarão seus melhores amigos e aliados fiéis na luta contra a gota. E aqui, as regras do jogo mudam radicalmente. Se antes tínhamos que ter cautela com tudo, agora vamos focar em adicionar ativamente à nossa dieta o que realmente nos ajuda. E o seu maior aliado, o seu cavaleiro de armadura reluzente, é a água. Água pura e simples. Pode parecer algo simplista demais para ser verdade, mas é o método mais eficaz e acessível para prevenir as crises. Imagine seus rins como um filtro. Para que esse filtro funcione bem e limpe todo o sistema, ele precisa de líquido. A água dilui a concentração de ácido úrico no sangue e ajuda os rins a eliminar eficazmente o excesso do corpo. Tente beber pelo menos 8 copos por dia. Essa é a sua arma número 1. Está sempre disponível e é totalmente gratuita. Mantenha uma garrafa de água sempre à mão. No combate à gota, a cereja é considerada a verdadeira superestrela e possivelmente o tratamento mais delicioso. E isso não é apenas uma crença popular, mas um fato comprovado por inúmeros estudos científicos. Tanto a cereja fresca quanto a congelada, assim como o suco concentrado de cereja sem adição de açúcar, operam verdadeiros milagres. A cereja contém compostos únicos, as antocianinas. Estes são os pigmentos que lhe conferem a sua intensa cor vermelha. Elas possuem poderosíssimas propriedades anti-inflamatórias. De fato, atuam como bloqueadores naturais das enzimas que causam inflamação nas articulações. Além disso, estudos demonstram que o consumo regular de cerejas ajuda a reduzir os níveis de ácido úrico no sangue. Basta um punhado de cerejas diariamente ou um copo de suco natural para diminuir significativamente o risco de uma nova crise. É a prova de que o que é saudável pode ser incrivelmente delicioso. Os alimentos ricos em vitamina C são também os nossos grandes aliados. Esta vitamina é uma verdadeira heroína que ajuda o nosso organismo em várias frentes. Não só fortalece o sistema imunitário, como também influencia diretamente os níveis de ácido úrico. O seu mecanismo de ação
é simples e elegante. A vitamina C auxilia os rins a eliminar o ácido úrico do sangue de forma mais eficiente. É como se abrisse uma via adicional para a depuração do organismo. Por isso, não hesite em incluir na sua dieta frutas cítricas, como laranjas, toranjas e limões. Não se esqueça do pimentão, especialmente o vermelho, que é um dos campeões em teor de vitamina C. Morangos, kiwis e groselha preta. Todos estes alimentos são excelentes complementos para a sua dieta. Atenção apenas à toranja, se estiver a tomar certos medicamentos, pois pode interferir na sua absorção. E preparem-se para a primeira surpresa. No mundo das dietas para a gota, por muito tempo, perdurou o mito de que todos os produtos lácteos eram perigosos. Contudo, a investigação moderna desmentiu essa ideia por completo. Descobriu-se que o leite desnatado, o iogurte e o queijo cottage não são apenas seguros, mas muito benéficos. O segredo está em dois componentes do leite, a caseína e o ácido orótico. Estas substâncias têm o que chamamos de efeito úrico-zúrico. Simplificando, elas estimulam os rins a eliminar o ácido úrico do organismo de forma mais eficaz. Assim, um copo de kefir ou uma porção de iogurte natural ao pequeno almoço podem ser uma excelente medida preventiva. Um ponto importante: a escolha deve recair sobre os produtos lácteos magros ou desnatados. O leite gordo, com alto teor de gordura, não apresenta um efeito tão pronunciado. Este é um belo exemplo de como a ciência nos ajuda a rever antigas proibições. Mais um aliado inesperado na nossa batalha: o café. Sim, você não ouviu errado. A bebida que muitas vezes figura nas listas de vilões pode, no caso da gota, revelar-se um amigo. Diversos estudos de grande porte revelaram uma correlação interessante. Pessoas que consomem café regularmente tendem a ter menos crises de gota. Os cientistas especulam que isso se deve a vários mecanismos. Primeiro, a própria cafeína pode competir com as enzimas envolvidas na produção de ácido úrico, retardando esse processo. Segundo, outros compostos presentes no café, como o ácido clorogênico, são poderosos antioxidantes e ajudam a acelerar a eliminação do ácido úrico do organismo. Estamos falando de um consumo moderado, cerca de 2 a 3 xícaras por dia. E claro, nos referimos ao café preto, sem açúcar e sem natas gordurosas. Portanto, a sua xícara de café matinal não é apenas um ritual, mas também parte da sua estratégia no controle da gota. Agora, vamos abordar uma questão polêmica que gera mais dúvidas e confusão. Trata-se dos vegetais com teor moderado de purinas. Por muito tempo, espinafre, aspargos, cogumelos, couve-flor e leguminosas ficaram numa zona cinzenta, ou eram até mesmo listados como alimentos proibidos. Os pacientes eram orientados a evitá-los, assim como faziam com a carne. Mas as últimas evidências científicas mudaram completamente o panorama. Verificou-se que as purinas de origem vegetal comportam-se no nosso organismo de forma completamente diferente das purinas de origem animal. Elas praticamente não afetam o nível de ácido úrico e não aumentam o risco de crises. Além disso, os benefícios desses vegetais, como fibras, vitaminas e antioxidantes, superam em muito qualquer risco potencial. Por isso, não tenha medo de adicionar espinafre à salada, preparar sopa de lentilha ou um omelete com cogumelos. São alimentos saudáveis e seguros que devem fazer parte da sua alimentação. Os carboidratos complexos devem ser a base da sua alimentação. Eles são a sua principal fonte de energia e estabilidade. Esqueça o pão branco, os produtos de panificação refinados e açucarados, o arroz branco e os doces em geral. Estes alimentos provocam picos acentuados de açúcar e insulina no sangue, o que pode, indiretamente, dificultar a eliminação do ácido úrico. A sua escolha deve ser pão integral, arroz integral ou selvagem, aveia, trigo sarraceno e quinoa. Qual a vantagem destes alimentos? Eles são digeridos lentamente, proporcionando uma sensação prolongada de saciedade
e níveis estáveis de energia. E o mais importante, são ricos em fibras. A fibra, por sua vez, ajuda a ligar e a eliminar do corpo o excesso de substâncias nocivas, incluindo as purinas, através do intestino, reduzindo assim a sobrecarga nos rins. Portanto, um prato de aveia no pequeno almoço ou uma porção de trigo sarraceno como acompanhamento não é apenas uma refeição, mas um elemento vital da sua estratégia terapêutica. Não se esqueça das gorduras saudáveis. Na ânsia por produtos light ou com baixo teor de gordura, muitas pessoas acabam cometendo o erro de cortar totalmente as gorduras da alimentação. Mas isso é um grande engano. As gorduras são cruciais para o bom funcionamento do nosso corpo e, no caso específico da gota, podem ser verdadeiras aliadas se soubermos escolher as fontes certas. Seus melhores amigos nesse contexto são as gorduras mono e poliinsaturadas, reconhecidas por suas poderosas propriedades anti-inflamatórias. Elas ajudam a reduzir a inflamação geral no corpo, inclusive nas articulações. A principal fonte dessas gorduras é o azeite de oliva extra virgem. Use-o para temperar suas saladas e adicione-o generosamente a pratos já preparados. Outras excelentes fontes incluem nozes, amêndoas, sementes, como as de linhaça e chia, e o abacate. Por outro lado, as gorduras saturadas, presentes em carnes gordurosas, manteiga e fast foods, devem ser evitadas. Pelo contrário, elas podem agravar os processos inflamatórios. Não é só o alimento que importa, mas também a forma como o preparamos. Você pode escolher um alimento saudável, como um peito de frango, mas se o preparar de forma errada, ele pode se tornar um potencial inimigo. A regra de ouro é evitar frituras. Altas temperaturas e o excesso de óleo não só adicionam calorias desnecessárias, mas também podem agravar processos inflamatórios no corpo. Sua melhor opção são métodos de cozimento mais suaves: cozer, cozinhar a vapor, estufar ou assar no forno. Essas técnicas ajudam a preservar ao máximo os nutrientes dos alimentos. Além disso, há um detalhe importante. Ao cozer carne ou peixe, uma parte significativa das purinas é liberada para o caldo. Por isso, se você sofre de gota, é aconselhável evitar caldos e sopas de carne ou peixe muito concentrados. Já a carne cozida, especialmente se o primeiro caldo for descartado, conterá bem menos purinas, tornando-a mais segura para as suas articulações. Existe até uma dieta específica que é perfeita para quem tem gota, embora tenha sido criada originalmente com outros objetivos. É conhecida como a dieta DASH. A sigla DASH significa Dietary Approaches to Stop Hypertension, ou seja, abordagens dietéticas para parar a hipertensão. Foi desenvolvida para pessoas com pressão alta. No entanto, os cientistas notaram um efeito colateral surpreendente. Nas pessoas que seguiram essa dieta, houve uma redução significativa dos níveis de ácido úrico. Por que ela funciona tão bem? É simples. Os princípios da dieta DASH coincidem quase na totalidade com as recomendações para a gota. Ela prioriza frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura. Ao mesmo tempo, limita o consumo de carne vermelha, doces e gorduras saturadas. Na verdade, não se trata de uma proibição rigorosa, mas de um padrão alimentar equilibrado e saudável, fácil de manter para toda a vida. Além da alimentação, o controle do peso é fundamental. O excesso de peso não é apenas uma questão estética. Para quem sofre de gota, é um fator de risco sério que atua em duas frentes. Primeiramente, o excesso de peso gera uma sobrecarga mecânica e uma pressão adicional nas articulações, especialmente nas das pernas, que já são as mais afetadas pelas crises. Isso as desgasta e as torna mais vulneráveis. Em segundo lugar, e ainda mais importante, o tecido adiposo não é apenas uma reserva passiva de energia. Ele é metabolicamente ativo e, por si só, aumenta a produção de ácido úrico no organismo. Cria-se um ciclo vicioso. Quanto maior o peso, maior a quantidade de ácido úrico e, consequentemente,
maior o risco de crises. Por isso, a perda de peso gradual e saudável, combinada com uma alimentação equilibrada e atividade física, é um dos passos mais eficazes que você pode dar para combater a gota. A atividade física também desempenha um papel importantíssimo, e seu valor é frequentemente subestimado, com a atenção se limitando muitas vezes apenas à dieta. Exercícios regulares ajudam a resolver diversas questões essenciais de uma só vez. Primeiramente, é a forma mais eficaz de manter um peso saudável ou de eliminar aqueles quilos extras, cujos malefícios acabamos de abordar. Em segundo lugar, a atividade física melhora o metabolismo de forma geral, auxiliando o corpo a processar e eliminar resíduos de maneira mais eficiente, inclusive o ácido úrico. E, em terceiro lugar, os exercícios fortalecem a musculatura ao redor das articulações, criando uma espécie de cinto de suporte que reduz a carga sobre elas. É crucial escolher o tipo de atividade física adequado. Durante uma crise aguda, o repouso é fundamental. Já no período de remissão, atividades como natação, yoga, pilates e caminhada nórdica são ideais, pois não geram impacto excessivo nas articulações afetadas. É fundamental adotar uma abordagem abrangente. A dieta, por si só, é uma ferramenta extremamente poderosa, mas não é uma solução milagrosa. Os melhores e mais duradouros resultados são alcançados quando se trabalha em todas as frentes. Imagine que você está construindo uma fortaleza para proteger suas articulações. A dieta são as paredes sólidas. O controle de peso e a atividade física são o alicerce robusto. A ingestão adequada de água é o fosso que impede o inimigo de se aproximar. E as consultas regulares com o médico, juntamente com a medicação prescrita, quando necessária, são os seus sentinelas nas torres. Se removermos sequer um destes elementos, a sua defesa ficará mais fraca. Somente uma abordagem integrada, onde a dieta se alia a um estilo de vida saudável, poderá dar-lhe o controle sobre a gota, em vez de permitir que ela o controle a você. E o último, mas talvez o mais importante pilar da nossa estratégia, é o planejamento. Caos e espontaneidade são os maiores inimigos de qualquer dieta. Se você chega em casa cansado e com fome, e a geladeira está vazia, a tendência é pedir uma pizza, ou pegar algo pronto e menos saudável no caminho. E isso é um caminho direto para o descontrole alimentar e, muitas vezes, a recaída. A chave para o sucesso a longo prazo é planejar suas refeições com antecedência. Dedique meia hora no fim de semana para organizar seus cafés da manhã, almoços e jantares. Faça uma lista de compras detalhada e garanta que todos os alimentos saudáveis necessários estejam à mão. Quando você tem tudo pronto para preparar uma refeição nutritiva, a tentação de comer algo prejudicial diminui drasticamente. Você se livra do estresse diário de "o que vou cozinhar" e transforma a alimentação saudável de um sacrifício em um hábito confortável e previsível. É um investimento de tempo que se pagará com o seu excelente bem-estar e a sua qualidade de vida. E agora, a grande reviravolta. Durante anos, pensou-se que ter gota significava estar condenado a uma dieta sem graça, à base de vegetais cozidos. Mas a descoberta mais surpreendente dos últimos anos é que restrições tão rigorosas nem sempre são necessárias. Pois é, as purinas vegetais, encontradas em alimentos como espinafre ou leguminosas, praticamente não influenciam o risco de crises de gota. Isso muda completamente as regras do jogo. Você não precisa mais abrir mão da sua salada favorita ou daquela sopa de lentilhas. Os principais inimigos são as purinas de origem animal e a frutose. Ao entender isso, você pode montar uma dieta variada e saborosa, sem medo de provocar dor. Um segundo fato chocante: o poder da cereja. Parece mágica, mas uma porção dessas frutas, ou um copo de suco de cereja sem açúcar, podem ser comparáveis em eficácia a alguns medicamentos anti-inflamatórios. No entanto, é um fato cientificamente comprovado. Uma simples fruta pode se tornar a sua arma secreta. Então, vamos recapitular. Controlar a gota não é passar fome,
é ter uma abordagem inteligente à sua alimentação. Beba mais água, evite carne vermelha, miúdos e cerveja. Aposte em vegetais, cerejas e laticínios com baixo teor de gordura. E lembre-se, você está no controle da situação. Seu prato é a sua ferramenta mais poderosa para uma vida sem dor. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se foi útil para você, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder novos guias de saúde. E agora, uma pergunta para você. Quais alimentos desencadeiam crises de gota especificamente em você? Ou talvez você tenha um alimento secreto que ajuda a lidar com a dor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros.